Maravilhosas, boa noite! Muito prazer ter todas vocês aqui com a gente. Quem não me conhece, meu nome é Nathalie. Eu tenho uma empresa de espiritualidade estratégica que fala de física quântica, leis universais, aliada estratégia de negócio. E várias de vocês que estão aqui hoje são mentoradas, alunas da Soul. E a gente vem conversando, que a gente conversa sobre tudo. Várias vocês falando da menopausa e cada uma estava sentada em cima de uma preciosidade. Cada vez que eu conversava com uma tinha um jeito, outra sabia de uma coisa, outra sabia de outra. Eu falei, não, a gente tem que juntar essa galera, fazer um encontro, a gente dividir tudo isso para que a gente possa. Gente, olha só, só um exemplo. Eu tinha uma aluna que ela queria falar do puerpério, morreu no puerpério, teve uma depressão absurda. E ela falou, Nath, eu não sabia que isso podia ser possível, de viver isso. Só que detalhe, todo mundo que tem um filho passou pelo puerpério. Quantas mulheres passaram pelo aquilo que ela passou, mas por que parecia que a gente estava numa caverna, sem poder compartilhar informação? Então, a gente, quando a gente está informada, eu entrei no Pinterest para procurar menopausa, só tem mulher se abanando, e mulher assim, triste se abanando. Então, a gente tem informação para ressignificar tudo isso, né? Então, quem está passando para ter soluções diferentes, quem ainda vai passar para a gente se preparar para o que está por vir, e é assim que a gente fica forte, tá? Unidas. Então, como que eu vou dividir aqui? Só para vocês saberem, a gente tem a intenção de que eu vou subir essa gravação no YouTube. Então, quem quiser assistir, vai assistir. Eu pensei em dividir em três partes. O que é a menopausa, pela visão linda que a gente teve da Val, da Irka, da Letícia, que estão entrando aqui depois, trazer essa nova perspectiva, além de ser uma mulher se abanando. Vamos trazer, vamos atualizar essa visão. Dois, o que é que a gente pode fazer para prevenir barra aliviar sintomas? Esse é o momento de dividir receita, tá? Depois a gente vai pensar numa forma de pegar tudo que a gente conversar aqui, conseguir colocar no grupo. Tem vários livros que já estão me passando, tem muita informação maravilhosa chegando. E terceiro, eu vou deixar um espaço até para a gente, vocês que já estão passando, o que vocês diriam para vocês do passado e para quem vai passar, para a filha de vocês, para as netas de vocês, para as pessoas que virão depois de vocês, o que vocês falam para essas pessoas, para a gente ter um novo olhar de ressignificação, tá? Então, a única coisa que eu vou pedir é que a gente é mulher, eu sei que todo mundo fala aqui. Vocês todas falam, eu também falo, se deixar corta a língua, porque fala muito, tá? Então, já que tem muita gente que vai ouvir depois, eu vou pedir para ser um pouquinho, sempre de uma forma assertiva, para ficar uma coisa gostosa da gente ouvir depois, tá bom? Para quem vier depois ouvir. Então, eu vou. E daí vocês podem colocar tudo no comentário, chat. Depois eu falo assim, gente, traz isso que eu vou estar lendo tudo aqui no chat, trazendo aqui pra gente, tá bom? Mas para ficar um encontro mais organizado, tá? Então, eu vou começar falando pedindo para trazer essa perspectiva do que é a menopausa. E eu vou convidar algumas pessoas inicialmente, porque eu já sei que tem muita informação boa, e depois a gente abre um pouco para perguntas, tá? Para novos comentários. E daí eu vou pedir para a Val começar, que ela tem uma perspectiva muito incrível para dividir com a gente. Eu achei que eu ia vir depois. Tá bom. Começa você. Você vai voltar depois, viu? Mas começa começando. Tá, posso começar? Por favor. Eu quero agradecer todas que estão aqui. Obrigada por terem vindo, né? Atendido ao chamado da Nath aí para estar aqui. Assim, eu vou dividir, compartilhar um pouco do que eu estou vivendo também, né? Porque a gente está num caminho, numa caminhada, todas na mesma caminhada, umas mais para frente, outras mais atrás, por exemplo, umas já na menopausa, que é o meu caso, como outras aqui também são, outras na pré-menopausa, outras ainda não estão na menopausa, mas vão chegar um dia, ou conhecem alguém que está, uma prima, uma tia, uma mãe, uma irmã, uma amiga. Então, assim, a menopausa, apesar de que as pessoas parece que têm medo de conversar sobre isso ou de falar,
todo mundo, toda mulher passa, vai passar um dia, faz parte, é o ciclo natural da vida, não tem como não passar. Umas têm menos sintomas, outras mais sintomas, e uns sintomas, outros sintomas, então é muito variado, é muito particular de cada uma. Para começar, eu vou começar trazendo um pouco da minha vivência, da minha experiência da vida com a menopausa. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, tipo, espírito de criança quase, assim, eu gosto muito disso, muito alegre, muito falante, muito brincalhona, muito gosto de criar e de imaginar e tudo mais. Então, assim, o meu espírito, ele é muito jovem. E aí eu sempre fui, assim, muito ativa. E a menopausa, assim, nunca passou pela minha cabeça, apesar de que eu via a minha mãe sentindo aqueles calorões horríveis, porque ela tinha uns calores muito fortes, que é o fogacho, que eles chamam de fogacho, que no caso dela era muito forte, incomodava muito. Mas eu não tinha parado para pensar, eu vou passar por isso. Não, até então, ok, era uma coisa assim meio que distante. Mas aí, um belo dia, que eu não sei dizer qual foi, eu comecei a notar diferenças, me olhar no espelho, me sentir feia, porque o corpo não estava mais como era antes, né? Aquela cinturinha, não sei. E eu comecei a não me gostar nas roupas que eu vestia. Aí comecei a me olhar no espelho e não enxergar mais aquele rosto tão jovem, lindo, sem rugas. E aí eu comecei a lembrar, assim, eu ouvia, né, na internet, nos lugares, assim, falando de menopausa, que o rosto derretendo. E eu pensava, como assim, rosto derretendo? Aí quando eu senti isso na minha pele, é que eu soube o que que significa a mulher sentir o rosto derretendo, que é quando a gente perde aquela elasticidade, aquela firmeza da pele, né? Então a gente fica flácida. E aí parece que tudo cai, assim. E isso, claro que incomoda. Nós mulheres vaidosas gostamos de nos sentir bonitas e nos sentir bem. E também tem toda aquela questão cultural de beleza, o que que é o sinônimo de beleza, que a mulher tem que ser linda, tem que ter um corpo escultural, tem que ser o rosto perfeito, e aí vem uma série de coisas para tentar deixar a gente assim maravilhosa. Mas aí eu fico pensando, aí eu pensei assim, como que tá, me deparei com esse período da vida, assim, e pensei, não pode estar acontecendo isso, eu não consigo me ver, tipo, velha, que nem os jovens falam que a gente tá velha. Eu vou fazer 51 anos. E aí, as pessoas de 20 e poucos anos acham que pessoas de 50 são velhas, e eu ficava pensando assim, mas velha, eu sou muito jovem. Não no sentido de querer ser mocinha sempre, não é esse o sentido. Pelo contrário, eu me sinto muito bem no sentido de vivacidade, de energia ainda, de viver, de fazer as coisas. E aí eu ficava indignada, porque eu pensava, não pode, eu não quero viver com essa questão de que. Aí eu fui procurar uma médica, daí ela fez os exames e eu detectei que estava sim na menopausa, porque eu já havia parado de menstruar há mais de um ano, que daí é um sintoma que detecta que você está na menopausa, quando para de menstruar há mais de um ano. E aí ela disse que eu, por questões de saúde, eu não poderia fazer reposição hormonal. E que, tipo assim, eu tinha que conviver. Tipo assim, você vai ter que conviver com isso, você vai ter que aceitar isso e você vai ter que. Assim, o máximo que você pode fazer é cuidar da sua dieta, fazer exercício e tudo mais. Sabe? Mas aquilo também me deixou angustiada, porque eu pensei assim, tá, mas pessoas com 40, 45, 50 anos, entrando nesse período de forma depressiva, mas a gente vai viver mais, sei lá, 20, 30, 40 anos, quem sabe? E como que a gente vai viver assim? Aí eu eu comecei a estudar, assim, a ir atrás, a ler, e começou a aparecer várias coisas para mim sobre menopausa, para mim começar a entender o que que era o climatério, o que que era climatério, que no caso é o período pré-menopausa, e aí todos aqueles sintomas, e alguns eu tenho, outros não, tipo o calor. Eu tenho muito pouco os calores para mim, graças a Deus, são bem fracos.
Então, esse é um sintoma que não me incomoda muito. A questão de dores musculares, eu não tenho muitas dores, porque eu acredito que eu, devido à minha condição física, tipo, de sempre ser ativa, fazer, praticar exercício, dançar, caminhar, isso ajuda bastante, até inclusive depois na hora das receitas, né, vou trazer aqui como alguma sugestão para quem quer já se preparar para esse período. Porque se a gente tem uma vida ativa, e também a Nath estava falando esses dias com a gente também de uma alimentação saudável, isso faz realmente muita diferença. E o que que eu percebi além de tudo isso? Quando eu entrei na menopausa, eu me deparei com tudo isso, eu também entrei, coincidentemente, num período de autoconhecimento. Eu comecei a voltar para dentro de mim e eu comecei a perceber o que que é a maturidade e todas as vantagens que a maturidade traz, que a experiência traz. Isso tudo é junto com o período de menopausa também, porque é mais ou menos na idade que a mulher está entrando na maturidade mais madura e ao mesmo tempo está na menopausa. E aí a gente no meu despertar de consciência, né, para esse novo, para o que é espiritual, para o que é além do corpo físico, além dessa vida, aí eu entrei, mergulhei de cabeça nesse autoconhecimento, de terapias e tudo mais. E, e aí eu entendendo um pouco mais sobre isso, começou a fazer sentido quando eu li sobre a menopausa de um novo ponto de vista, de um novo ângulo que eu não vejo as pessoas falar. Só que quando eu ouvi falar sobre isso, virou uma chavinha aqui dentro e fez todo sentido. E aí aquilo serviu para mim como uma uma luz, tipo uma luz no fim do túnel, para a gente ter uma vida melhor. Que além de cuidar do corpo físico, que é essencial, cuidar da alimentação, que também é essencial para mulher 40 a mais, para mulher na menopausa, enfim. Além de tudo isso, eu percebi que a menopausa ela não deve ser encarada como ela é fim do ciclo fértil feminino de gerar uma vida. Ok, isso é natural, faz parte da vida, não é uma coisa que faz parte do ciclo todo. Mas a gente não precisa encarar a menopausa como um bicho de sete cabeças e como fim. A gente precisa encarar a menopausa como um recomeço, como um florescer novamente, um se renovar, porque é um ciclo que, ao mesmo tempo que a gente deixa de viver para os outros, no sentido assim, tipo, quando a gente é mais jovem, a gente vive mais para a família, mais para o trabalho, mais para tudo que é externo, do que propriamente para a gente. A gente sempre fica em segundo, terceiro plano. Então, quando chega essa fase, a gente, digamos, perde algumas funções, mas a gente ganha digamos assim, no meu ver, um poder que deve ser encarado com muito carinho e com muita atenção, que é de voltar para dentro, assim, ó, de dar lugar para nossa alma falar agora. O nosso corpo, ele está passando por uma transformação. E essa transformação, ela tem um porquê, um sentido espiritual também. Então, assim, eu sinto que esse período é um período como se fosse um portal para uma nova fase, onde a gente tem mais vontade de entender sobre a vida, de se ouvir, de não querer estar mostrando para todo mundo, provando para todo mundo que tem que ser produtiva, que tem que ser bela, que tem que ser isso, que tem que ser não sei o quê. Não, é um período que a gente precisa ouvir a nossa essência, ouvir o nosso corpo no sentido de mais da nossa essência, da nossa energia. E quando a gente desacelera, nesse período que a gente começa a desacelerar um pouco, a gente consegue perceber com mais clareza consegue ter mais presença, e é isso que eu convido todas a buscar, a desacelerar, a ter mais presença, a tentar ouvir a intuição que a gente tem. A nossa alma está lá quietinha, ficou lá escondida por muito tempo. E agora é um período que a gente pode se reconectar com isso e tentar buscar nessa fase e nisso tudo algo assim maravilhoso que é encontrar quem a gente é de verdade aqui dentro.
entender as nossas razões, nos ouvir, nos acolher e ser gentis com a gente mesmo, não ficar correndo contra o relógio, contra o tempo para fazer tudo enlouquecidamente, mas e sim a gente desacelerar e fazer com mais presença, com mais carinho, com mais sabedoria, ouvir aquilo que a gente tem aqui dentro, que a gente sabe, só que a gente não deixa ouvir na correria e no dia a dia. E o que me deu muita, me ajudou muito nisso tudo que eu descobri e nessa parte mais espiritual, foi aprender que eu não conseguia parar para ter um momento meu. Eu aprendi a botar isso no meu hábito diário, assim, uma rotina diária de conexão, de entrar em contato com Deus, de fazer as minhas orações, de fazer meditação, de respirar fundo, parar por um minuto, um silêncio, escutar uma música calma, uma música bonita que acalma a gente. A dança me ajuda muito, enfim, fazer coisas que a gente gosta. Agora, por exemplo, eu resolvi realizar um sonho de muitos anos, que é aprender a tocar um violão. Então, assim, ó, fazer coisas que a gente pode sim, por que não fazer em qualquer fase da vida? Não importa se eu tenho 50, 60, 70. E se eu quero viver meus sonhos, se eu posso fazer alguma coisa nova e diferente, eu vou lá e vou fazer. A gente pode fazer. A gente não tem que achar que, porque parei de menstruar, não posso mais ter filhos e estou com 50, 40, 50, 60 anos, eu não sirvo para nada. Isso é essa, né? Isso não existe. A gente serve sim, e a gente tem que fazer sim muito por esse mundo e muito pelas pessoas, usar a nossa sabedoria de vida, de experiência e passar isso para os outros e ajudar os outros sim. Então eu convido vocês mesmo as que não estão na menopausa, né? A olhar mais para isso, sabe? Olhar mais para vocês, cuidar mais da saúde, tanto do corpo quanto do espírito, e, e começar a encarar essas fases da vida com esse olhar, assim, mais que transcende o corpo e transcende esse dia a dia, que vai além disso. Parar um pouquinho para pensar, para ouvir o que a gente tem aqui dentro. E isso vai ajudar a gente a ser mais feliz, passar com mais tranquilidade, com mais leveza e com mais equilíbrio por todo esse turbilhão de sintomas que vem com a menopausa. É isso. Obrigada, Val, maravilhosa, trazendo essa perspectiva espiritual dessa fase, né, da nossa vida. Que demais. Depois a gente abre para um ou seja. Agora eu queria chamar a Irka, que trouxe muita informação também. Na sequência, eu vou pedir para a Letícia também. Seja bem-vinda, Lê. Obrigada por estar aqui também. E Oi, vamos boa lá. noite para todas. Boa noite meninas, tudo bem? Uma honra poder dividir isso, esse momento. Então, né, eu acho que a gente tem que começar. Eu acho que hoje existe um movimento diferente de algumas outras épocas, né? Mas ele ainda precisa ser muito ainda comentado, divulgado ainda, né? Que é isso mesmo, é como a Val tem falado, a gente tem falado, é se preparar para as novas fases, né? Claro que a gente não precisa entrar em desespero, muitas vezes fala, você tem que pensar. Algumas a gente às vezes fala, né? Você já começa a pensar, mas isso vai demorar para chegar. Eu também achava que ia demorar para chegar, né? Eu não tive filhos, eu não tive problemas assim na menopausa, ou na menstruação, eu sempre fui muito tranquila de saúde, né? E eu falei assim, minha menopausa vai ser tranquila, né? Imagina, né? Mas se eu tivesse essa informação hoje, essa consciência há 10 anos atrás, porque eu acho que é uma consciência você se aceitar, né? Aceitar as fases da vida, né? E eu acho que eu teria diminuído muitas fases que eu vivi, né? Difíceis, porque existe
não é um conflito, mas existe muitas informações ao mesmo tempo, muitas mudanças, como a Val falou, nosso corpo ele vai mudando. E não é só quando chega na menopausa, vocês percebem que quando a gente tem 20, quando a gente tem 30, quando a gente tem 40 e quando a gente for chegar nos 50, existe uma mudança assim muito natural. E a minha indignação, a chegada da menopausa chegou com um pouco de indignação. Por quê? Eu sempre fui muito ativa, né? Acho que todas nós aqui somos todas ativas, né? As mulheres dessa geração, desse movimento, é muito ativa. Diferente da geração das nossas mães, que a gente via, como a avó mesmo comentou, viu as mães lá, banana, a gente via, né? Uma série de situações não tinha olhado para isso, né? Falei, uma fase mesmo da mulher. E um dia eu fui ao médico, a primeira vez que eu fui conversar sobre isso, para saber quando eu estava entrando na fase da menopausa, porque você só é determinado que você está na menopausa quando você fica 2 anos sem menstruar. Você tem que ficar essa fase para poder eles te darem lá o diagnóstico de que você entrou na menopausa. Quando eu falei, tá bom, doutor, eu tô na menopausa. E aí? Aí ele virou para mim e falou assim: você vai ter que conviver com isso. Falei, como assim eu vou conviver com isso? Não tem uma terapia, não tem remédios, não, porque você também não pode fazer reposição hormonal, porque você tem um histórico de câncer na família. Falei, tá bom, sem a, a reposição hormonal, RH, o que que eu posso fazer? Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. E passar por essa fase, como todas as mulheres passam. Não, doutora, eu não posso aceitar isso. Eu acho que existem tantas técnicas, né? A medicina está tão avançada, por que não olhar isso para a mulher? E olha, eu fui atrás, gente. Eu fui na, num complexo que olha para as mulheres mais velhas, que eles falam, né? De pessoas mais idosas, né? E ninguém falava sobre a menopausa lá. Fui e falei com uma ginecologista que trabalhava no Hospital Pérola Byton, que me indicaram. Ela falou assim: olha, existem estudos, mas nada ainda que possa te ajudar ainda nessa fase. Mas eu fiquei muito indignada. Eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. E a gente não acha material, como a Nathalie falou. A gente vai no Pinterest, né? Você vai em várias situações e não acha. E eu falei assim, gente, como ninguém olha para isso? Como os médicos não olham, né? E eu já estou na menopausa há uns 5 anos já. E aí eu falei, não é possível, né, que não tenha. E olha que eu vim me estruturar e conheci uma médica que tem esse olhar fazem 2 anos, né? Que a gente vem conversando, ela vem, medicou suplementos, ela falou, realmente, a gente não vai fazer essa reposição hormonal. Eu nem queria mesmo os biosintéticos mesmo, mas vamos fazer de uma forma com suplementos, vamos mexer na alimentação, que é o que a gente tem, né, falado muito sobre isso, tem trazido. Acho que quem já conhece a Nathalie já conhece o movimento da Soul, essa questão do bem-estar, do bem cuidado, do se autocuidar, né, do se auto. é, Prevalecer mesmo, né? Porque acho que tudo isso é um olhar profundo que a gente tem que ter, né, com a gente. E isso mudou a minha vida, mudou. Tanto que, e esse ano foi assim, uma virada de chave muito interessante, assim, porque eu já vinha tendo todos os sintomas até 2 anos atrás, né, mais ou menos. Engordei quase 10 quilos, a pele mudou, tudo mudou, gente. Por quê? A gente não quer falar para assustar, né? Que muda, vai cair, né? Mas existe algo que a gente, estando nessa fase, a gente tem como passar por ela mais leve. Aprender a passar por ela mais leve, com amor, sabe? Se aceitar. E isso para mim foi essencial. E esse ano, olha só, né? Depois de 2 anos que eu encontrei essa médica, a gente conversou, ela é uma médica integrativa. Mudou a minha chave, né? Comecei a
a fazer o jejum, eu fiz uma dieta, comecei a olhar para e pesquisar também algumas outras coisas, junto com as orientações da médica, sobre você incluir na sua alimentação as sementes, os suplementos necessários, porque a gente perde, o nosso corpo vai perder, sua taxa de hormônio vai estar assim, ela faz assim. E uma pesquisa que eu ouvi falar que a gente já começa a perder os hormônios a partir dos 30 anos. E nunca ninguém falou pra gente dosar o nosso hormônio, ver o que é que está acontecendo. Você não precisa tomar, né, os hormônios sintéticos, mas você já pode começar com uma alimentação que introduza essas vitaminas necessárias e que te ajudam, porque até mesmo a própria testosterona, que é importante para a mulher, a minha testosterona, o normal de uma mulher é de 23 a 25, a minha estava 9. Então, assim, tudo estava desregulado. E por que que antes, né, quando eu estava na ginecologista, quando eu estava aos 46, porque eu sempre me cuidei, gente, eu faço a mamografia todos os anos, eu passo no ginecologista todos os anos, mas nunca ninguém conversou com isso com a gente, nunca preparou, nenhuma ginecologista, né, da rede, né, pública ou particular, teve esse olhar comigo. Olha que eu já passei por várias. E eu sempre pesquisei. Então, quando essa chave mudou, mudou isso. E esse olhar de trazer espiritual também fez com que eu aceitasse, que me trouxesse uma paz para repassar esse tempo, né? Porque é um tempo maravilhoso. Cada fase da vida da gente, a gente passa uma situação, mas esse período que eu estou passando tem sido assim muito bom, porque assim, e depois também, né? Quando a gente chega dos 40, 45, 40, 50, você já vai mudando um pouco o seu olhar. Não é mais aquela coisa da estética, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar bombada, não sei o quê. Não. Você fala assim, eu quero me cuidar, eu quero envelhecer bem, eu quero subir uma escada sem a ajuda de uma muleta, eu quero ir ao banheiro sem a ajuda de uma pessoa. E tudo isso, o que que você vai preparar para sua, né, para sua velhice, para esse período? É agora. Qualquer uma de vocês, é nesse momento que vocês têm que começar a se olharem, né? Independente da idade. É o momento de olhar, de pesquisar. Tá aí, tá tudo muito fácil. Aí você coloca lá o que que eu posso fazer para melhorar? Qual é a vitamina que eu posso tomar? Ela vai te ajudar, né? E você vai trazer muita informação. Então, eu acho que isso que a Nathalie, esse movimento que a Nathalie trouxe, é muito importante. Muito importante para mim, uma pessoa como eu, como a Val, né? Trazer isso e dividir, que é uma fase boa, gente. É uma fase gostosa, mas se a gente se preparar, vai ser melhor. Se nós, hoje, depois de 7 anos, eu estou falando isso hoje, imagina vocês que já vão se preparar e vão ter esse olhar, né? Esse olhar de para se preparar. Eu sempre falo para as meninas, e algumas falam: ah, mas é muito novo, filho, mas é agora que você tem que começar. Começa agora que você vai ver como você vai ficar melhor a cada dia, né? E é isso, e eu vejo que também esse lado também mais espiritual trouxe esse equilíbrio, sabe? De, tá bom, eu fui meio rebelde no começo, porque eu tava muito indignada. E depois foi vindo, e as coisas foram aparecendo, eu fui trocando ideias, né, com algumas pessoas, fui pesquisando, e falei, eu não vou aceitar, né? A gente tem que trazer, a gente tem que falar, a gente tem que falar o quanto é bom ser mulher em qualquer fase da vida, né? Independente, não é? É muito bom. E aí a gente tem que olhar para essa fase com esse olhar, né? Com um olhar de amor, né? Em qualquer fase. Então foi muito bom, sabe? Ter passado por isso e ter me tornado essa mulher que eu sou hoje até, né? Até poder estar falando para vocês, porque é uma honra dividir isso com vocês. E assim, eu estou muito feliz por esse momento, de poder estar dividindo isso com vocês. Espero que esse encontro possa trazer muitos, muitos insights para vocês, né? E se cuidem, e não desistam, né? De se cuidar, de se amar, de estar ligada com o pai, de estar.
de estar ligado espiritualmente com essa força, né? Porque independente no que vocês creem, do que for, existe uma força que nos move, né? E a mulher, gente, tem uma força incrível, né? A gente sempre fala, né, Nathalie, que a gente tem algo que é demais, é resiliência todos os dias, né? Que a gente tem que passar, né? E isso é uma coisa que só vai fazer a gente crescer e sermos melhores mulheres a cada dia, né? E é isso. Obrigada, muito obrigada. Gente, Obrigada só a um vocês. parênteses aqui rápido, tá? Eu sei que tem várias gente aqui que eu falo, vai falar, vai abrir sua voz, vai abrir sua boca, falar pro mundo que você sabe. Vocês estão sentindo o gostinho disso, né? Olha como é importante, olha como a gente muda vidas. Lê, por favor, maravilhosa, quero ouvir também de você. Queremos. Oi, boa noite para quem eu ainda não conheço e quem eu conheço indiretamente. A Bela acabou de falar, você vai conhecer a Val, estou muito feliz aqui. E muito feliz também por esse movimento da Nath, assim, muito importante. Eu acho que cada uma, como vocês disseram, a gente está numa fase diferente e eu tenho 44 anos. E agora eu estou num processo, e aí foi por isso que ela falou sobre, meu, acho que tem tudo a ver. Eu estou num processo que eu também, como, né, como a Erika disse, sempre me cuidei, sempre fiz todos os meus exames e tudo em dia e tal. E aí, em dezembro, começou um baita sangramento e tal, e aí falei, deve ser por conta dos 40. Fui na minha ginecologista, ela falou, toma esse anticoncepcional aqui que vai parar a menstruação e tudo certo. Falei, tudo certo, tudo certo. Tomei o remédio, não parava. Aí, nesse meio tempo, comecei a fazer uma acupuntura e ele falava assim, não tá legal, tem alguma coisa aí que não tá legal, melhor trocar, a gente não tá conseguindo e tal. Fui em um outro médico e ele me disse, você tem mioma. Fiz os exames e tal, seu problema é mioma. E o mioma te faz sangrar muito, porque já estava num sangramento grau de hemorragia. Enfim. E aí isso já estava me deixando muito fraca e com esse mioma. Então o médico olhou para mim e falou assim: Olha, você tem vontade de ter mais filho? Vamos pensar aqui no seu planejamento familiar. Eu falei: Olha, não sei, mas sei lá, pode ser uma possibilidade. Não sei, não pensei nisso. Aí ele falou assim: porque para a gente resolver de vez o problema, a gente tem que tirar o útero. Porque se a gente tira esses miomas, o mioma pode voltar. E como você já tem uma filha e como você tem 44 anos, e aí tinha uma janela na frente, eu fico olhando para a janela, aí você tá entendendo? Eu falei, positivo, doutor, positivo. Aí eu falei, meu, ele tá me chamando de velha, encalhada, e quer tirar meu útero. E eu tô pagando para ele falar tudo isso para mim? Aí eu falei, não. Aí respirei, falei, entendi, doutor, ok. Aí saí de lá, aí ele falou, aí ele já me indicou para um cirurgião e tal. Aí saí de lá, fui pesquisar, mesma coisa, meu, o que acontece quando você tira o útero? E eu também sou muito ligada, assim, ao sagrado feminino, à feminilidade, à intuição, e tudo isso que o feminino carrega, né? E que tem tudo a ver com o útero, senão, né? Eu falei, não aceito, como se aí, eu falei, não aceito tirar meu útero. Como assim, tirar o útero? Não, né? E saí indignada, aí fui pesquisar e tal. E aí, nessas pesquisas, eu achei uma nutricionista contra mioma, não nutricionista de mioma. E aí comecei a pesquisar o que alimenta, o que causa. Bom, no momento que eu estou agora, achei um cirurgião, e aí pesquisando, é como você falou, e aí você vai passando em um, passando em outro, vai pesquisando em vários tratamentos, que ele é especialista em mioma com cirurgia minimamente invasiva. Então ele já falou, claro que a gente vai retirar esses miomas e a gente vai preservar seu útero e já pediu um panorama de exame para se eu quiser engravidar. Já tem outro olhar daquele primeiro. Mas porque eu tive outro olhar? Porque conversando com outras pessoas, porque assim, é tão desesperador você não parar de sangrar e você tá anêmica, tanto que amanhã eu tô indo tomar uma infusão de ferro na veia, porque a médica ainda falou para mim, falou, você vai sentir a vida voltar pro corpo, porque você fica praticamente desfalecida, imagina.
E aí, no encontro que a gente teve lá, né, que eu participei com a Nath, que era a minha indignação ali naquele momento, é o que a gente está discutindo aqui. Eu falei, eu participo de muitos grupos de mulheres, tem os grupos da minha família, grupo de negócio, grupo desse sagrado feminino e círculos de mulheres. Como que ninguém nunca abordou uma pontinha desse tamanho? Do tipo, olha, um sangramento, a menstruação é uma coisa, sangramento não é porque você está aos 40 que é normal, não, a menstruação é menstruação até que chegue a menopausa. Um sangramento não é normal. Eu tinha meu abdômen aumentado porque o útero aumenta, eu achava que era uma distensão abdominal. E não era, é o útero aumentado. E aí eu falei, como que ninguém fala disso? Que foi até o que a gente conversou. Eu falei, como que ninguém fala disso? Sobre o mioma. E aí, assim, você tem um mioma, o médico diz assim, você tem um mioma, não precisa fazer nada. Vamos acompanhar e se crescer, a gente trata. Só que esse se crescer já é uma cirurgia a ponto de retirar o útero. E aí, como você disse, não tem esse olhar integrativo, porque tem saída, sim. Então, por exemplo, eu estou na 4ª semana de mudança da minha alimentação, que aí eu comecei de deixar de comer aquilo que alimenta o mioma e começar a comer aquilo que faz ele regredir. Porque é possível com alimento, porque se você for olhar ali no teu histórico e no que a gente come até chegar aqui, eu alimentei ele. Então, se eu alimentei ele, eu consigo reverter, mas não reverter a ponto de não ter que ter a cirurgia. Claro que vai ter, mas assim, eu tentar reduzir esse quadro para ficar menos invasivo, para que eu fique mais forte, assim, com a suplementação, com esse ferro que seja. E aí, quando isso me aconteceu, eu já tive esse estalo. Eu falei, peraí, eu preciso me preparar para a menopausa. Porque do mesmo jeito que eu tinha, se eu tivesse a informação há 1 ano, quando começou a história, ou quando desregulou ali a menstruação, eu já teria mudado a minha alimentação, ou já teria feito alguma coisa, eu já teria olhado para isso, eu já teria outro acompanhamento. Então eu pensei, peraí, então eu já tenho que começar a me preparar para a menopausa. E aí você já vai estudando ali o que tem, os hormônios, o que favorece, o que não favorece, o que é melhor eu comer, mas de repente tem coisas que são boas para comer para o corpo, mas para o mioma não é favorável. Então, aí, o que substitui? E aí você fala, é uma pesquisa e um se conhecer. Porque às vezes tem muita coisa que é favorável, mas que para você não te faz bem, ainda que seja receitado ali ou recomendado, ou o horário que você toma. Então, assim, esses assuntos aqui eu acho que são muito importantes. Então, assim, por onde eu passo, eu falo sobre essas duas coisas. Tanto ali no mioma, que é quando você ainda está na idade fértil, e que é uma possibilidade, que é possível sim você engravidar, ou retirar parte, ou tem como. Ao mesmo tempo que, peraí, a gente já tem que olhar para minhas amigas e tal, a gente já tem que olhar para essa menopausa. E para as minhas primas que são mais novas, eu vou fazer a unha por onde eu passo, no meu escritório. E aí que a gente está falando da alimentação, tem 3 coisas que todo mundo sabe que é muito ruim para o corpo, independente da menopausa, do mioma ou de qualquer outra coisa que você. O açúcar, vilão número 1 da vida, da história. A gente tem, e a gente consegue lá no escritório onde eu trabalho. Então eu falei, gente, e estou fazendo uma campanha e ainda brinquei, falei, não é para economizar o açúcar, gente, é nossa saúde. E aí acontece, e aí começa a falar o tanto que faz mal, e o tanto que prejudica, e o quanto ele alimenta as células de tudo que não presta. Aí, por exemplo, farinha, o quanto. Aí fala, mas a farinha existe desde que o mundo é mundo, mas não era modificada do jeito que é hoje. E aí, estudando, você vai ver o quanto o útero é sensível ali aos componentes que tem na farinha. Você fala, nossa, mas o que tem a ver? Tudo a ver. O café, às vezes eu tomava, sei lá, umas 5 xícaras no dia. E aí ela estava me explicando que mesmo que você está aqui, que a gente está conversando, tá tudo bem. Mas toda vez que você toma um café, devido à cafeína, o corpo fica estressado, entende que você está estressado, e aí começa o cortisol, que aí vai metabolizar no fígado, que aí ajuda o estrógeno,
E aí, quando você começa a olhar tudo isso, então fala, tá bom, calma. O café, gosto do café, tem que cortar de vez o café? Não. Posso tomar um pouco de manhã, não posso tomar quando acordo, tem que ser 1 hora depois, porque tem a história lá do ciclo circadiano, que você tem que deixar o corpo acordar, daí 1 hora depois você toma ali o teu café, e ele não vai te fazer o que faria 1 hora atrás, e ali no meio da tarde, tá bom, tomei meu café, tá ok, e aí se adaptando. Porque uma das coisas que você falou, a gente leva é um choque, assim, quando você sente a sua pele mudando, você olha no espelho e fala, gente, quando que isso aconteceu? Quando percebi? Quando você já não tem mais aquela velocidade no próprio raciocínio, não estou nem falando velocidade de mobilidade, estou falando a gente, como você disse, a gente é ativa e a gente está sempre fazendo uma coisa. Aí você fala, calma, não lembro. Ou, peraí. Ah, isso daí eu preciso ler direito. Não entendi assim. Calma, me explica de novo. E quando você vai, sabe, e fora todo esse olhar da vida e do corpo, mas assim, o corpo, agora, assim, posso dizer agora, nos 44, muda demais, muda a textura da pele, muda a textura do cabelo, muda a textura de tudo. De você olhar e, tipo, não é mais só um creminho que você passa que tá ok. Assim como a alimentação que você vai cuidar e tal. Então, aí faz todo o sentido o que a Val estava falando aqui nessa parte da espiritualidade e da alma e de se conhecer, de tá tudo bem, eu tô envelhecendo e quem não envelhece morre jovem, eu não quero morrer. Então, é parte do jogo. E estou muito feliz com isso e de compartilhar assim, um pequeno pedaço dessa história e também de ouvir as suas, assim, como um pedaço que eu ainda vou passar por isso, mas já querendo saber o que eu posso melhorar agora para chegar bem. Demais, gente, olha que riqueza isso. Que demais. Eu acho que fica uma coisa da gente aprender a se advogar. Médico não é sinônimo de conhecimento. Não é. Eu já tive casos na minha família, a Irka sabe disso, que quase que eu perco a minha mãe por um médico que só queria dar um remédio para gastrite. Não era gastrite. Né? Então, a gente aprender a se advogar, e quando a gente vê isso, a quantidade de informação que a gente tem, é a mesma coisa da gente ter um carro, mas a gente não saber, não ter o manual. A gente não sabe o nosso manual, a gente está terceirizando, durante tanto tempo a gente terceirizou o nosso manual de funcionamento, né? E eu vejo que é muito sobre testes. Eu sou uma pessoa que eu mudo muito a dieta e eu falo, cara, eu tô muito bem. Essa dieta, esses alimentos fazem bem. Aí esses dias eu comi uma canjica, o leite também, ele é muito, para mim, né, bem pesado, bem perigoso. Comi uma canjica. Já senti a minha garganta aqui o negócio pegando. Então, só a gente sabe o que é bom pra gente. A gente precisa fazer esses testes, a gente precisa fazer esses movimentos e encontrar qual que é a nossa posição ideal, né? E daí eu queria que vocês abrissem aqui agora. Aí vou ver se a Cá, não sei se a Cá tá aqui, tá aqui. Eu queria que também vocês abrissem aqui um pouco de quais são as sugestões que vocês dão. O que é que vocês estão fazendo, o que vocês estão se alimentando, o que é que está dando certo, para a gente ir para uma prática aqui. Quem quer começar? A Karina quer começar? Eu posso começar. Tô na minha 4ª semana aqui. Por exemplo, um dos hábitos que eu não tinha, eu tomava um café preto de manhã e saía. Então eu tive que mudar isso. Então eu tenho que ter hoje eu como, sei lá, um ovo, uma batata doce, uma banana da terra e um pedaço de queijo. E outra coisa que eu acho que, assim, claro, tudo que a gente está falando de alimentação é de longo prazo, né? Mas assim, você vê pequenas mudanças assim, já fala, acho que eu estou no caminho certo. São os shots que ela me passou. Então, por exemplo, hoje o meu shot é gengibre, guaraná, espirulina, beterraba por conta do sangue e cúrcuma. Ponho lá com uma aguinha, corto 6 horas da manhã, já vou lá e tomo esse negócio. Depois já tomo um café.
eu senti que eu tenho mais disposição no decorrer do dia por causa desse café que eu não tomava, por exemplo. E, e aí introduzir outras coisas, como, por exemplo, a chia, que eu não tinha o hábito. Então, como eu tirei o açúcar, eu gosto de um doce, então comecei a bater banana com um morango e colocar a chia e deixar ali na geladeira, vira um pudinzinho, ou colocar um cacau 70%, você vira um pudim para você comer à tarde. Aprendi a fazer bolinho ali na air fry com uma banana, uma farinha de aveia, farinha de amêndoa, e aí eu coloco de repente um cranberry ali, também já dá um lanchinho. No meu caso, a carne vermelha, embora eu esteja com baixo ferro, a carne vermelha não é favorável. Então eu estou no frango ou peixe, e aí eu só posso uma vez por semana comer uma carne vermelha. E aí percebi que isso foi bom. O leite também eu já não tomava. Então, assim, mas eu acho que a minha dica, se tiver uma dica assim, é o shotzinho de manhã, eu acho que muda o dia. Tem mais? Quer trazer as dicas? Eu- Eu também posso falar? Quem vai Claro, falar? Então, claro. não, assim, para mim também foi assim, a mudança do café foi radical para mim. Eu até esqueci de comentar também que eu tive, há um tempo também, eu fui com um aumento do útero, onde cria tipo uns pequenos miominhas, bem menorzinhos, e também tive essa questão de tirar o útero. E essa mudança para a medicina integrativa me ensinou isso, entendeu? De se cuidar com a alimentação e com uma outra forma. Eu não estava querendo tomar muitos remédios farmacêuticos, né? Por uma série de situações, mas essa médica me introduziu um pouco de progesterona, que eu precisava um pouco para poder movimentar o meu organismo, né? De progesterona com um remédio diurético, porque eu bebia água, mas eu não tinha muita vontade de ir ao banheiro, né? Isso ajudou a estimular o meu organismo. Isso foi só por um mês, só. E assim, a mudança de um exame para o outro foi assim radical. Mas também o que me ajudou muito também foi a retirada também do trigo, que hoje, como a Letícia falou mesmo, a gente não pode chegar mais o pão como era antigamente. Então, a retirada do trigo, a retirada do álcool, sabe aquela tacinha de vinho que a gente adora, né? Adora. Vinho é para ser celebrado. Também mudou demais. Eu não sinto mais enfatigada, durmo bem, sabe? Eu posso me reunir com as minhas amigas, mas eu posso tomar uma água com limão, uma água com gás, eu posso, sabe, mudar, né? Porque às vezes a gente também é meio taxado, vocês não bebem mais, você tá muito santinha, você, né? Numa série de situações, você não come mais isso, né? Aí você fala aqui dentro assim, mas o que me faz de bem, né? Se você soubesse o que me faz de bem, você também faria, né? Então, assim, isso que a Letícia falou, uma realimentação, uma reeducação alimentar. Porque desde os primórdios, né, nós fomos acostumar, nós comemos naturalmente, né? Desde pequenos, né? Nós fomos introduzindo tudo isso, né? E querendo ou não, nós somos estimulados, né, pelo marketing, por uma série de coisas a comer erradamente, né? O prático, né? O Dr. Baracate fala muito isso, né? Desembrulhar menos e descascar mais. A gente tinha muita preguiça de descascar uma laranja. É melhor chupar uma laranja do que tomar um suco de laranja, né? E a gente não, é super saudável o suco de laranja, mas é calórico, né? Muito calórico. Então é melhor você chupar uma laranja porque você aproveita muito mais do alimento. Então, para mim, essa reeducação ajudou muito, gente. Esse ano, quando eu perdi 8 quilos, eu tive um choque meio natural, mas o mudar, o jejum,
E não foi um jejum tão radical que eu fiz. Eu cortei algumas coisas, diminuía algumas refeições, e isso me ajudou muito, né? Porque eu comia compulsivamente. Então, assim, eu não posso ficar sem comer, porque eu vou tomar remédio, porque eu vou tomar os suplementos, eu preciso estar comendo, e não é. Então, assim, como a Letícia falou, a gente dá esse tempo para o organismo, que é o ciclo circadiano, né? Da gente já não. Eu levantava de manhã e falava, preciso comer, porque senão eu vou passar mal, vou trabalhar, vou passar mal. E não é, você precisa dar um tempo para o seu organismo acordar, despertar, né? Você começa com uma rotina, né, mais tranquila para o seu organismo entender que ele acordou e ele precisa, né, despertar para te dar força para o dia a dia. Então, essas mudanças também me ajudaram muito, muito mesmo. Que é o respeitar mesmo o meu corpo, entendeu? Então, assim, faço ali entre 3 refeições, né? Cortei o açúcar do café, o café é 2 cafés no máximo no dia. Tomo o café de manhã, mas logo depois de 1 hora, depois de tomar minha água morna, que eu aprendi com a Nathalie, que não água gelada, porque eu queria tomar uma água gelada, né, de manhã. Então, né, uma água mais morninha do frio para o morno, né? Então, são coisas que você vai acariciando o seu corpo, você vai é, é, com carinho, né? Não chegar assim, igual a gente chega no hotel e fala, ai, aquela mesa, eu preciso comer tudo aquilo que tem na mesa. Não, você não tem necessidade de comer tudo aquilo, né? Você pode comer aquilo que vai te satisfazer, que vai te trazer uma sensação boa. Então, a mudança, a reeducação alimentar é importante, né? Em qualquer fase, né? A gente precisa, porque a gente está muito estimulado pelas propagandas, pelo marketing, né? Por ser mais fácil você desembrulhar do que você descascar, né? E sabe, aproveitando aqui, né, nessa fase, acho que né, você deve ter passado por isso também, o que que eu pensava? Meu, as pessoas não comem bem porque é muito caro. E aí é caro comer bem. Eu tinha isso na Eu mente. também tinha. Só que aí, quando eu comecei a me organizar aqui, e também acho que assim, não é só o marketing, é assim, a nossa facilidade, porque cada vez É, aí você tem o congelado, e aí do congelado para air fryer era o micro-ondas que era 10 minutos, agora é 5 minutos, e aí é o tempo. Só que aí o que que eu percebi? Que não é nem o preço, é o planejamento, dá muito trabalho. Por exemplo, no domingo você vai lá no sacolão e aí, até para não desperdiçar, você pensa, peraí, segunda eu vou comer couve, na terça eu tenho que comer os verdes escuros. é. Couve, aí o espinafre, Espinafre. aí o brócolis, aí você calcula 5 dias. Aí você calcula o que você vai comer de cada 3 frutas e tal. Aí você calcula para fazer os potinhos. Aí você faz a conta. Não, mas eu quero comer, sei lá, uma manga. Putz, mas uma manga só posso comer um dia. Aí esse planejamento, você demora um tempo. Mas aí a hora que entra num hábito assim, e que você vê o que o seu corpo reage melhor e o quanto é prático na semana, porque aquele tempo do domingo do planejamento, na semana você ganhou umas 2 horas pensando ou deixando de produzir, porque deu aquela fome, ai que fome, mas não posso Come comer, qualquer coisa. não E posso comer comer, qualquer mas estou com coisa. fome. Exatamente. Ali você já tem o seu bolinho, já tem o seu potinho com as coisas lá que você fez. Então, eu acho que esse comer bem não é o preço que impede a gente, é o tempo, é o planejamento, é o pensar, é o como que eu faço isso. E aí, no meu caso, eu precisei de ajuda, que é essa nutricionista, só que aí também ela te dá ali uma baliza. Daí você vai vendo, ó, isso pode funcionar, isso não pode, isso é rápido, isso demora, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, planejamento demora, sim. Mas o resultado, como você disse, aí você percebe a pele voltando, você fala, gente, acho que minha pele tá melhorando aqui. Cabelo, né? Tudo O muda. cabelo parou A de sua cair, aí você começa, disposição. a unha que começou a crescer, que não crescia. Olha que linda. Aham. Tudo é a base da alimentação, né? Não tem segredo, né, gente? A gente fala assim, Aí, tra- quando a gente ouve, né? Você é o que você come, não sei o quê. Você é de verdade. Real, é muito real quando você começa a mudar o que você come. É muito real isso. Muito mesmo, é isso mesmo. Minhas palavras também são as da Letícia também. Muito, é isso mesmo, é uma reeducação e um planejamento.
Val, você quer trazer ou eu posso trazer umas coisinhas que eu peguei aqui? Pode falar, depois eu falo. Tá. Bom, eu vou trazer para vocês. Todas as minhas musas hoje que eu sigo na internet são musas 40 a mais. Então, eu só quero estar próximo dessas musas 40 a mais. Então, em que sentido que eu falo isso? De pegar algumas coisas, eu gosto muito da alimentação natural, e da suplementação. Então, o que eu trago aqui tudo isso eu tô colocando e para mim tá ajudando muito. Primeiro, fazer o jejum da forma correta. Então, eu fiz o jejum, foi um período que eu emagreci 4 quilos em uma semana. E eu senti um nível de alegria que eu pulava. Eu falei, gente, eu consigo ser tão feliz. Eu não conhecia uma versão minha tão feliz quanto quando eu fiz jejum. E é um jejum onde ele tira, ele tira farinha branca, você aprende a comer muitos vegetais, você faz jejum de 12, de 16, 18 horas. E quando eu faço, eu tento puxar todo mundo. Gente, a minha mãe, que vai fazer 68 anos, meu pai, que vai fazer 70 anos, minha mãe, daqui a pouco, ela me ligava às 9 da manhã. Eu falei, mãe, o que você tá fazendo? Ela falou assim, eu já fui na academia, já fui no Pilates, eu já fiz tudo. E ela acordava no meio da madrugada para comer. Então, é isso que a gente falou, a questão da alimentação e como ajuda em tudo. Tenho pessoas que eu conheço que estavam com calores da menopausa, fizeram um jejum, elas olharam para mim e falaram, Nath, o calor passou. Eu falei, como assim? Passou. Ou seja, então eu vou deixar uma pessoa que o nome é Dr. Bruno Montesi, é R$ 64 uma semana com ele, que o nome é Black Magra, o nome do programa, onde ele ensina a fazer jejum, e além disso, aumentou muito a minha conexão espiritual, que ele falou, você não tá com fome, você tá faltando é Deus na sua vida, então sente e vai orar. Aí quando você tava, meu Deus, não é fome, é ansiedade, é medo, é fuga. Então, substituir a oração nesses momentos. Então, eu amei, tá? Uma outra receitinha que eu vou colocar aqui para vocês é que quando a gente fala, né? Hoje quando a gente fala de pele, isso é proteína. E, gente, proteína, depois que a gente começa na nutricionista, que nem a Letícia falou, você percebe o quanto você não estava comendo proteína da quantidade como você deveria. Gente, é muita mais proteína do que você imagina que é. Então, hoje, por exemplo, cara, eu como 2 negoção desse tamanho, eu falei, tudo isso que eu tenho que comer, é isso. Então, faça essa pesagem, procure uma nutricionista, vê qual que é a quantidade, porque às vezes é a menopausa, mas de uma deficiência de proteína de 10 anos atrás, você comendo um pedacinho de bife ou não comendo, né? Ou não substituindo, fazendo dieta de vegetarianismo sem fazer conta. Então, tem que fazer conta, gente, tá? E aqui eu vou passar para vocês e também vou colocar no grupo, isso aqui tá me dando uma energia maca peruana, fibra de maçã, colágeno hidrolisado, beterraba em pó e piscirilo. Isso aqui também, gente, ajuda na nossa barriga, porque isso aqui ajuda a digestão. E uma das coisas da menopausa é a constipação, alguns dos sintomas, de não conseguir ir no banheiro na mesma regularidade. Então, aqui tem beterraba para doenças cardiovasculares, tem também zinco aqui de alguma forma, tem um monte de coisa. E outro também que ajuda nisso é essa receitinha aqui, ó. Semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol, semente de chia e gergelim preto. Eu também tô colocando. E é aquela coisa, eu não coloco tudo de uma vez só. Eu vou colocando aos pouquinhos e vou vendo como eu vou me sentindo. O que para mim é importante? Para mim é importante fazer exercício não é pela aparência. Hoje não me faça me sentir pouco vital, sem energia. E é assim que eu me sinto muito mais energizada. E outra coisa que eu também acho muito importante, duas últimas coisas para falar, é homens, pais, maridos, eles sofrem um pouco com a questão do aumento da próstata, né? Que é o aumento da próstata. E daí que os nossos tipos de conversa, né, na reunião de domingo é nesse nível, eu já perdi para o meu sogro.
Ele passou isso aqui, gente, que eu já vou começar a dar daqui a pouco para o Guilherme. Pidium africanum, que são coisas, né, remédios naturais que a gente pode incluir para a gente também auxiliar nosso parceiro, os nossos pais. Tanto que eu vi no chat GPT, se essa misturinha que eu estou usando, o seu Guilherme pode usar também. Ajuda na libido, ajuda em tudo, gente. É uma maravilha. Então, a Lê vai falar também. Peraí, deixa eu terminar aqui, daí eu já passo aqui, já volto. E por último, que é a questão da sentimento de inadequação. Quando a gente é a pessoa que não come o pão, que não toma o vinho, que é julgada por isso, né? Ver como vocês se sentem, porque, gente, isso impacta. Às vezes, por uma sensação de pertencimento, você vai toma ou come aquela coisa que só você sabe o que você vai sofrer no dia seguinte, né? Então, às vezes, talvez o Dr. Montesi que fala, não deixe as pessoas saberem que você está de jejum, não deixe as pessoas saberem, dá uma outra desculpa, desvia a atenção, entendeu? Senão, às vezes, você fica o centro da roda, todo mundo fala, ai, só um pouquinho, só um pouquinho. Cacete, velho, eu não quero nem um pouquinho, porque eu sei que amanhã eu não vou ficar boa, sabe? Eu prefiro minha manhã do que o seu pouquinho, entendeu? É 2 segundos na boca, 20 horas para você sair depois daquela sensação de horrorosa. Então, eu acho que é gostoso a gente estar aqui. Lembrem-se da gente. Se a gente estivesse com você, a gente ia falar: tô contigo, eu não vou comer. Então, chama a gente, entendeu? Pra gente, ou pensa na gente. A gente tá conectada, sabe? Parece que você, por ser a saudável, você é o errado do bagulho. Ah, dá licença, né, gente? De vez em quando eu até falo, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Olha, olha para você, meu filho. Se cuida, né? Então, eu acho que isso é importante, tá bom? Lê, passo para você. Só uma observação aqui do que a gente estava falando, e a gente está em idades diferentes, fases diferentes, assim. Mas, por exemplo, esse Psyllium, por exemplo, quando você usa ele, você sempre tem que tomar mais água do que o que você já toma de costume. Porque senão ele cria um bolo, porque ele faz uma limpeza ali no intestino. Só que se você não toma mais água do que o de costume, ele pode dar uma prendida ali. E aí, por exemplo, o estrogênio, no meu caso, é o que alimenta o meu mioma. É um hormônio super importante para a mulher, como a progesterona. Então, assim, aí a importância, né, do a gente se conhecer e de saber, meu, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui é legal. Por isso, por conta das fases, às vezes lá aí, cavalo vai estar num outro momento ali que é super legal, e você que tá, tipo, cheia de energia, que qualquer negocinho que você tomar, você já tá a mil, a gente vai precisar 2 vezes mais, às vezes, ali do negócio. E é como você falou, e muitas vezes a gente se deixa mesmo levar pelo ambiente, e quantas vezes você acaba indo ali. Eu, como estratégia, eu já adotei, se tá todo mundo bebendo ali no negócio, que eu faço? Meu, deixo botar ali deixo botar uma tacinha, um fundinho ali, e fico até embora. E aí ninguém te enche o saco que você não tá bebendo. E você não precisa beber. E você tá com a taça. Ninguém te enche o saco. É isso. Maravilhosas, que demais. Ai, que rico isso. Eu vou deixar aberto aqui, se alguém quiser trazer algum ponto, alguma consideração. é, Eu Alguém gostaria só de gostaria? fazer uma complementar, porque foi maravilhoso, todas as dicas maravilhosas. Obrigada para todos vocês. Eu vou só complementar com um outro ângulo também da conversa, já que eu vim para trazer outros ângulos. Então, eu vou complementar com outros olhares também, porque a gente sabe, né? Claro, são diversos sintomas que vão chegar até a gente nessa fase da menopausa. Então, para quem já está ou para quem vai entrar depois, né, já saber como é que funciona. A alimentação é isso realmente, é tudo isso, como vocês falaram, não tem mais o que acrescentar, porque é perfeito, exatamente isso. E além de, por exemplo, tem alguns sintomas que eu percebi no meu caso, diferente de outras mulheres, e aí eu comecei a analisar, tá? Mas o que que eu faço que essas mulheres de repente não fazem? Então, assim, as dores que as mulheres reclamam muito nessa fase, dores nas juntas, dores
dores no corpo, dores, muitas dores, eu normalmente não tenho essas dores fortes. É raro o dia que dá uma dorzinha aqui ali. E isso eu acho que é pelo a maneira como eu vivo. Caminho, faço exercício, danço, movimento o meu corpo. Eu sou ativa, procuro não ser muito sedentária. É claro que eu trabalho online e eu trabalho sentada, então eu estou sempre me cuidando nisso. Saio, levanto, vou num lugar, faço uma coisa, faço outra. De manhã tenho minha rotina de treino físico. Não gosto eu, no meu caso, não gosto de academia. Aí eu achei outras maneiras de fazer o meu treino. É que eu também tenho muita disciplina. Então, tem gente que não tem muita disciplina para fazer treino em casa. Para ir na academia já é mais fácil. Ok, cada um vai adaptando conforme a sua realidade, conforme consegue fazer. Eu consigo treinar em casa. A dança me faz muito bem, porque movimenta o meu corpo todo e me dá muita energia. Então, assim, essa parte também a menopausa traz, é um pouco de falta de energia, falta de vontade, de disposição de fazer as coisas. O exercício melhora muito isso, sabe? Então, é uma coisa que também vale muito a pena vocês praticarem, fazerem, aquilo que vocês gostarem, da forma que vocês acharem melhor, o tipo de exercício que vocês se adaptarem melhor. Mas mexer o corpo é muito importante. E para lidar com todas essas coisas que a gente falou agora ali, das pessoas cobrarem, por que que a gente mudou, por que que a gente não faz mais isso, por que que a gente não faz mais aquilo, ou até mesmo das cobranças. Ai, essa mulher tá ficando velha. Ai, já não serve mais para tal serviço. Ai, já não serve mais não sei o quê. Até para lidar com isso, com a parte psicológica de tudo isso, né? Porque o psicológico afeta muito a gente nessa fase, porque a gente já não se olha com o mesmo olhar, já se acha feia, o corpo já tá diferente, a pele já tá não sei o quê, o cabelo não sei o quê. É a parte de se autoconhecer, de se voltar para dentro, usar esse tempo para voltar para si, para ouvir mais ainda a nossa alma, deixar ela falar, sabe? Não ficar com raiva do nosso corpo, ficar com raiva de Deus, raiva dos outros, raiva da menopausa, raiva não sei o quê. Em vez de ficar com raiva de todo mundo, a gente se olhar com carinho, assim e se respeitar, entender que isso é a vida e ela é muito linda nas suas fases, e cada fase tem o seu potencial, o seu grande potencial. E a menopausa também é mais uma dessas fases que traz junto um grande potencial. E se a gente souber usar, a gente vai passar por esses sintomas e esses problemas de uma forma muito mais feliz, muito mais leve, muito mais tranquila e poder ajudar outras pessoas que a gente conhece, nossas mães, nossas tias, nossas amigas, nossas irmãs, né? Sempre que a gente puder, né? Elevar nossa vibração, elevar nossa frequência, escutar uma música boa, de qualidade, que nos faça bem, né? E estar em contato com a natureza, estar com quem a gente ama e fazer o que a gente ama, não abandonar os sonhos da gente. Nunca, em fase nenhuma da vida, abandonar seus sonhos. Sigam fazendo o que vocês sonham, porque ninguém é velha para isso, tá? A gente não é. Então, essa é a minha outra sugestão para o outro lado, além da alimentação, que foi muito bem colocado aqui por vocês. É. É isso. Obrigada, Val. E uma coisa que você falando agora, me senti de falar, é o envelhecimento em qualquer idade, tá, gente? É uma cobrança muito grande. Se você tem mais de 28 anos, você está ficando velha. Isso começou muito antes. O quanto que um entendimento de que o envelhecimento está chegando, o quanto isso te permite ou te bloqueia. De uma forma inconsciente, quantas coisas você sente que poderia estar fazendo, mas por acreditar que está chegando num declínio, não faço mais. Entendeu? Então, o pior sintoma de qualquer menopausa, chegar de idade, é na mente. Entendeu? Então, eu falo isso porque eu conheço as histórias íntimas de algumas de vocês. Vocês estão chegando numa fase
a Val falou, é uma sabedoria que às vezes está mantida dentro de nós, e simplesmente porque a gente abriu uma câmera, a gente deu lugar de fala, eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso. Olha quanto a gente já mudou um ponteiro da sociedade de novas mulheres, de novas pessoas que vão ouvir isso e vão ter uma realidade diferente. Então, eu vou deixar só um questionamento se existe um entendimento inconsciente que está na hora de parar, sendo que não está na hora de parar. Tá na hora de começar novas coisas. E vamos começar. Eu sei que a Irka tem muito o que falar, eu sei que a Letícia tem muito o que falar, a Val tem muito o que falar, a Paty tem uma inovação que vai mudar o ponteiro das crianças chegando. A Karina tem muito o que falar, a gente sabe disso, a Lara também. Então, falem. Por favor, nos ajudem. Nos ajudem, vamos ajudar as outras gerações, as pessoas que vêm depois de vocês, a fazer uma realidade diferente, tá? O que vocês falam, o que vocês sabem importa, importa muito, tá bom? Claro, Lara, pode? Maravilhosa, você pode falar, a gente não tá te ouvindo. Dá para ouvir agora? Agora sim. Ah, ótimo. Então, eu coloquei, na verdade, duas sugestões, né, de plantas que são adaptógenas naturais para esse momento da menopausa. Vou só me apresentar 2 segundos. Meu nome é Lara e eu não estou na menopausa, nem estou perto dela. Estou muito longe, na verdade, porque eu ainda sou muito jovem, mas eu trabalho como terapeuta integrativa, né? Então, mais de, acho que pelo menos uns 60% das mulheres que eu atendo estão nesse período pré-menopausa ou na menopausa, né? E eu vim para cá hoje tanto porque eu acho muito importante essa iniciativa, né, de espaços legais para a gente conversar a respeito, para que haja, né, mais comunicação, mais informação rolando mesmo, né, entre nós, espaços seguros também, né, para que a gente possa se colocar com vulnerabilidade para outras mulheres, porque isso é muito poderoso. Mas também porque eu quero aprender, né? E eu acho que eu aprendo muito mais do que eu ensino, assim, quando é sobre esses assuntos, né? Porque eu tenho a teoria da saúde integrativa, mas a prática, né, é com vocês, assim. Então é muito bom ver tantas mulheres maravilhosas, assim, vivendo essa fase, buscando, né, algo mais leve, buscando algo mais saudável. E aí é isso, eu tento somar, né, com o pouco que eu sei, mas estou muito mais aqui para ouvir, para, assim, aprender, né, com tudo que vocês trazem, até porque agora também estou entrando numa fase de lançar uma mentoria minha que é justamente focada na saúde da mulher, né? Então, ouvir esses relatos é super legal, assim, já me prepara bastante para o que eu vou oferecer também para as meninas nesse protocolo de restauração da saúde feminina. Então é isso, eu deixei 2 dicas de plantas, elas são um pouquinho difíceis de achar, que é a ashwagandha, ela é indiana, e shatavari. Uma é indiana e a outra é de origem mais oriental. Existem hoje nas farmácias de manipulação, você consegue manipular 300 miligramas de cada uma, ou, né, separadamente, e são ótimas porque são adaptógenos hormonais naturais. Tem outras também, né, como vocês já falaram, a maca peruana, tribulos também, tribulos terrestres, tem outras opções também para fazer uma fórmula bacana nessa questão hormonal mesmo, assim. Tanto é que recentemente eu fiz um protocolo para minha mãe também, ela está nesse período de menopausa, e eu fiz uma fórmula mais completa que tinha esses 2 componentes. Então, assim, é um pouquinho chato de encontrar, porque como são plantas com um poder muito grande, tem até algumas questões, às vezes, de legislação, né, que vão, aos poucos, eles vão proibindo de importar, enfim. Mas na farmácia de manipulação você consegue com tranquilidade. E uma coisa assim também que é bem triste, né, é que para quem está na menopausa,
infelizmente, ainda é muito inacessível financeiramente a quantidade de coisas, né, que a mulher precisa suplementar nessa fase, né, e os outros cuidados, assim, hormonais, etc. Então, às vezes, né, pode ser uma coisa que não é acessível para a maioria da população, né? A maioria das pessoas não tem como pagar R$ 1.000, R$ 1.500 só de suplementação, né? Hormonal, suplementação, enfim, de manipulados. Então, quanto mais a gente se agarra nessas opções também mais naturais, né? Mais a gente vai acessibilizando esse processo que é tão importante. Então é isso. Se eu for lembrando de outras coisas, eu vou trazendo aqui também, senão eu ia falar muito. Nossa, amei. Gente, já achei aqui para comprar, viu? Tem aqui. Tem. É meio chatinho de encontrar, assim, no valor bom ou com segurança, né? E você olha o rótulo direitinho, vê a marca e tal, mas tem. Que demais. Maravilhosas, muito obrigada. Vocês estão felizes? Não é legal isso aqui, esse papinho? Ah, é legal, né? Ai, que coisa boa, gente! Isso é muito bom. Obrigada por estarem aqui. A gente vai deixar gravado. Vou tentar colocar todas as informações que a gente puder abaixo. E, cara, que eu acho que quando você é menina, quando você é jovem, quando você é adulta, quando você é idosa, a coisa mais legal é a gente olhar para o lado e ver pessoas que a gente pode compartilhar. Isso não tem preço, cara. Isso é felicidade, viu? Obrigada por vocês existirem. Obrigada pelo coração aberto. Obrigada, gente, demais. Contar, dar um abraço, um beijo em cada uma de vocês. Uma ótima noite, tá bom? Beijos! Tchau!